Olá, como estamos falando de educação, não podemos deixar de citar Paulo Freire. Nascido em Recife, Pernambuco, no dia 19 de setembro de 1921, vindo de uma família de classe média, Paulo Freire tem um marco em sua vida que é a morte de seu pai. A partir disso, se dedica totalmente aos estudos, ingressa na Faculdade de Direito, tem um pensamento voltado para mudar a história da educação. Depois de formado, é convidado pelo então presidente da época, Jânio Quadros, a lecionar. E a partir disso começa a influenciar na educação do Brasil. E a partir disso, a partir os cérebros dos alunos brasileiros no meio. Foi através da Revolução de Angicos que Paulo Freire tem sua ascensão, onde ele promete que com apenas 40 horas e sem nenhuma cartilha tiraria aquelas pessoas do analfabetismo. Começa a se tornar protagonista da política brasileira dentro da educação. Desenvolve a pedagogia do oprimido, onde através de uma palavra geradora quer trazer uma consciência social para aquelas pessoas. Uma de suas grandes ideias e que hoje é tão legada é que não existe um pensar certo. Ele gera uma filosofia anticapitalista e antiliberal a favor dessa consciência revolucionária. Ele cria pessoas críticas, que sejam críticos, trazendo o professor somente como um facilitador, unindo a sua necessidade pedagógica com a política dentro das salas de aula. Uma frase que ele dizia muito é que não há saberes que sejam definidos como errados. Não existe uma gramática igual para todos, que isto é antidemocrático. Essa e dentre tantas outras ideias que faz Paulo Freire ser aceito e ter fama dentro do Brasil. Pelo menos ele alfabetizava em 40 horas. E tu que não faz nem 40 minutos de oração pessoal? Então, para que os ideais marxistas chegassem ao Brasil, não foi utilizado de uma revolução violenta e sangrenta, pegando em armas igual em outros países socialistas na Europa. Ao contrário, eles utilizaram da educação. Eles investiram na educação para divulgar as ideias marxistas. E isso se tornou muito mais claro a partir da pedagogia do oprimido de Paulo Freire. Paulo Freire se tornou um grande expoente, sendo divulgado no mundo todo, muito conhecido. Muitos autores afirmam que, no princípio, as ideias de Paulo Freire eram boas e legítimas, porém elas acabaram sendo influenciadas pela ideologia marxista. Paulo Freire, então, ele passa de um grande influenciador para um influenciado. No mundo, nós vemos que grandes líderes da praxis marxista, inclusive citados por Paulo Freire, como Che Guevara, Mao Tse Tung, são vistos com um grande poder messiânico. Na prática, na história, nós vemos que não passam de falsos profetas. É importante destacar que Paulo Freire defendia a politização das salas de aula de forma explícita e chegava até mesmo reclamar de professores que não fossem focados no assunto em seus estudos. Além disso, Paulo Freire colocava o aluno como um oprimido e o professor como um opressor. E mais, alegava que não havia saberes que fossem definidos como errados. Um dos legados de Paulo Freire foi a aprovação automática, onde o aluno não precisava ter conhecimento para passar de série. Ele chegaria à 8ª série com o conhecimento de primeira série. Também se pode dizer de um educador que esteve um ano em Harvard, uma das mais renomadas universidades, e disse que esteve na toca do bicho. Paulo Freire dizia que em um largo tempo de sua vida ele sonhava com um partido como o PT, Partido dos Trabalhadores, que infelizmente apoiou muitas ditaduras, como a ditadura de Cuba, que era entendido por Paulo Freire como um país sem desigualdades. Diante de um sonho desse, eu sonhar com cachorro voando é saúde mental. E falando de Cuba, nós não podemos esquecer de Che Guevara, revolucionário que comandou a Revolução Cubana, que em seu discurso na ONU disse que fuzilava e iria continuar fuzilando, pois era necessário para a Revolução e responsável por inúmeras mortes. A quem Paulo Freire
se referia como sinônimo de amor. Também, se olharmos para sua obra A Pedagogia do Oprimido, vai dizer a seguinte: a revolução é biófona, é criadora de vida, ainda que para criá-la seja obrigada a deter vidas que proíbam a vida. E para piorar, justificava a Revolução Cultural Chinesa de Mao Tse-tung, onde se estima 70 milhões de mortos. A grande maneira pela qual nós superamos as influências de Paulo Freire seria pela vida intelectual. À medida que no âmbito da educação nós vamos inserindo a vida intelectual, nós começamos a ter seres pensantes, seres que de fato buscam a verdade e não são ludibriados e enganados por qualquer vento de doutrina, como crianças levadas ao sabor do vento. Mas nós começamos então a ter seres que buscam no lugar certo as respostas para os anseios do seu coração. Como vocação, a vida intelectual é capaz de nos realizar e é capaz de nos levar também à verdade, que é Cristo. Tenhamos então a vida intelectual como algo junto da nossa vida, algo que é pertinente àquilo que nós somos, aquilo que nós somos criados para ser. E sabendo que há diferentes tipos de dons, mas que todos provêm do Espírito, que o dom da razão não seja vão, mas que ele seja fortalecido e complementado com o nosso dom mais precioso, que é o dom da fé. Essa fé que é viva e que se materializa para nós na palavra de Deus presente nas Sagradas Escrituras, pois é o Senhor quem dá a sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. E assim ele nos exorta: satisfarei o teu desejo, dou-te um coração sábio e inteligente, de modo que não houve igual antes de ti e nem haverá depois de ti. E esse é o nosso combate, que só é vencido com a fé em Cristo, com o dom da razão e com a certeza de que a nossa fé é viva, que habita em nós e é a verdade. E assim ele nos diz: santifica-os pela verdade, a tua palavra é a verdade. Ter duas Bíblias, beleza. Quero ver se lê as duas ao mesmo tempo. E a nós que somos cristãos, diante de tantas coisas importantes que nós aprendemos sobre a razão, o que Deus tem para nos falar sobre isso? Lá no livro de João, no capítulo 8, no versículo 31 e 32, Deus diz assim: E Jesus diziam aos judeus que nele creram: se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Permanecer na verdade é permanecer com o próprio Cristo, é se comprometer com o próprio Cristo. E esse comprometimento será para mim salvação, porque me retira da insegurança, da instabilidade dos meus pensamentos que mudam a cada momento. A verdade é algo sólido. Deus quer que a conheçamos e por isso nos enviou seu Filho Jesus, que é vida, caminho e verdade.